Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu desde já agradeço a abertura do espaço, né? Tanto agradecer a equipe encarnada dos trabalhadores, a equipe desencarnada também que nos acolhe com tanto carinho. E é tão bom a gente poder chegar numa casa espírita e poder ver já os slides da natureza com as lições do Evangelho, né? E de Emmanuel, né? A conexão e tudo. E a gente só vai dar sequência naquilo que a gente já lê ali no que vocês já trazem aqui. Esse tema, os sinais de evolução espiritual na natureza, a nossa ideia aqui é a gente mostrar para vocês que já na natureza a gente consegue identificar sinais da nossa evolução futura. Aqui nós já vamos ter uma ideia de que Deus plantou já na sua lei aqueles sinais do nosso futuro, que seria quando nós formos ali espíritos superiores, além de ascender na escala espírita. Então é essa jornada que eu convido vocês aqui a gente fazer, em que a gente vai tratar basicamente desse pilar da doutrina espírita, que é a evolução, né? Então, como que a gente vai começar essa nossa conversa aqui? A caminho da luz, né? Deus nos cria. Depois, assim como Kardec classifica lá na obra espírita, reino mineral, reino vegetal, animal, hominal, espiritual e divino. É uma classificação didática que a gente coloca aqui, mas seguindo aquele caminho que todos nós estamos destinados a seguir enquanto espíritos aqui nessa evolução. A gente não pode deixar de citar também que nosso estudo se embasa na tríade, né, universal, Deus, Espírito e Matéria. Deus, enquanto Criador, cria o universo e os espíritos. O espírito, que são seus filhos, agem na natureza, no universo, e a matéria é o que a gente se serve para poder evoluir. E também a gente traz aqui que a gente usa também o tripé da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, entendendo que religião não é aquela cátedra que a gente vê por aí, mas no sentido de religião de religiosidade, de fazer o bem, de ajudar aonde você estiver, seja de qualquer lugar onde você esteja, de qualquer religião. E a religiosidade ela como suporte da ciência e da filosofia. Porque o que é uma ciência sem religião? O que é uma filosofia sem a religião para guiá-la? Pode nos levar a caminhos escuros, então a religião ela embasa esses dois pilares também. A criação. A gente começa lá no Livro dos Espíritos, questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Os espíritos vão responder. Deus existe de toda a eternidade incontestável. Quanto, porém, ao modo que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí está o mistério. Então, os espíritos superiores, quando responderam a Kardec sobre isso, eles não entraram nesse ponto do nascimento do espírito enquanto nascido de Deus. A doutrina espírita ela vai tratar de espíritos com E maiúsculo na obra de Kardec, a partir do desenvolvimento moral que o espírito adquire dali para frente. Embora, né, a própria codificação vai citar esses reinos anteriores ali. Tá? Então, a gente começa, aqui é o ponto de partida. Né? A gente quis trazer para vocês também aqui a sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci nada mais é do que a assinatura de Deus à natureza, a assinatura matemática de Deus. Através dessa sequência que a gente vai ver ali, muitos dos fenômenos da natureza, inclusive das formas da natureza, partem daquela sequência numérica, que vão formando ângulos, que vão formando quadradinhos, que vão formando formas. Tá? E também fractais, que são o quê? Que são aquelas formas que foram definidas por aquela sequência matemática, só que replicadas. Então vamos pensar assim, a sequência de Fibonacci é a receita do bolo, só que está escrito. E o bolo é o fractal. A sequência de Fibonacci, o fractal é o bolo feito, o bolo que a gente vai comer. A gente vai materializar sempre nas nossas festinhas, no centro espírita. Né? E esses fractais, né, essa assinatura de Deus na natureza, a gente pode ver ela em N aspectos. Né? Tanto o homem utilizou, inclusive, essa tecnologia para criar logos, para criar quadros, né? Como a gente pode ver o Leonardo da Vinci ali,
A música também é dividida ali nessa mesma sequência numérica. Isso aqui é para dizer o seguinte: nada foi feito por acaso. Nada foi feito por acaso. Deus determinou um padrão matemático, um padrão de construção de formas nessa nossa realidade para que a gente possa viver nela e ao mesmo tempo reconhecer Deus. E onde estão esses sinais? A gente vai trazer alguns desses sinais nos reinos que a gente reconhece. Então, qual o primeiro que a gente vai trabalhar aqui? E a gente sempre vai linkar esse sinal da natureza com o Evangelho, com a doutrina espírita, e dar um exemplo ali que está mais perto de nós, para que a gente possa reconhecer isso. O sal. Qual que é a característica do sal? O sal desaparece na água. Quando a gente pega ele, o sal que a gente usa de cozinha, se a gente virar ele num copo de água ou numa panela fervendo, o que acontece? Ele desaparece. Mas o que isso tem a ver, meu Deus do céu? Capacidade de renunciar por amor. Olha que interessante. Capacidade de renunciar por amor é você ajudar alguém e você renunciar, às vezes, das suas razões mais profundas. Daquilo que você viveu uma vida inteira, às vezes, para você poder auxiliar alguém, você tem que renunciar muito a você mesmo. Às vezes, muito uma coisa que você gosta muito, uma coisa que para você não muda daqui até a minha morte. Mas é essa capacidade que os espíritos superiores têm e que nós teremos de renunciar a tal ponto que nós vamos nos dedicar ao próximo. E onde que está isso aqui? O espírito superior se entrega à causa do bem, desaparecendo em favor do outro, como o sal que se dissolve para servir. Chico Xavier, muitas vezes ofereceram para eles terrenos, ofereceram dinheiro para ele. E o Chico falava: não, isso não é meu, isso não é meu. O pai dele cobrava ele: filho, mas você dedica tantos livros à doutrina espírita, você não pode dedicar um para a família? E a gente é pobre, pobre, pobre. O Chico dizia: não, infelizmente isso é dos espíritos, isso não é nosso, papai. E o pai do Chico falava assim: não esquenta, filho. Quando eu desencarnar, quando eu estiver do outro lado, a hora que eu pedir para você comprar o bilhete da loteria, compra ele mais ou menos no meio do ano, ou compra no final do ano. Que é a hora que eu souber que você comprou o bilhete, lá do outro lado eu vou parar a roleta nas duas bolinhas para você ganhar. O Chico falou: pai, esquece isso. Então o Chico nunca quis pegar nada. Ele, como um espírito já muito evoluído, já se apagava e deixava que os espíritos tocassem toda a obra, se apagando na parte mediúnica. Evangelho. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 13. Todos nós, de uma certa forma, salgamos a vida do outro. Às vezes nós somos sal grosso. Uns gostam de ser sal do Himalaia, uns com sal chique, né? A gente é mais ou menos aquele sal lá, o que a gente compra lá de 1 quilo de Diana mesmo, que a gente coloca na comida e pronto. Mas às vezes é que exagera na dose. O Cristo vai falar assim: com a sua vibração vocês vão fazer esse planeta. Vocês vão fazer esse planeta. E nós, enquanto nós dividimos o nosso lar, o nosso trabalho, ou na rua, nós imprimimos a nossa vibração nas outras pessoas e elas na gente. Mas, uma coisa importante a gente falar: não é porque eu recebo mal que eu tenho que devolver na mesma moeda. O salgar o Cristo, o que o Cristo se refere aqui é o sal do bem, que vai dar aquele gosto bom, aquela coisa boa do bem, sempre. E às vezes ele tem que se apagar para poder fazer isso. O Livro dos Espíritos. Pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na cena do bem. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. É eu fazer de verdade, não fazer pensando em outra coisa, com segundas, terceiras e quartas intenções.
A mais meritória é a que se assenta na desinteressada caridade. Fazer pelo bem, fazer pelo amor ao próximo. Está no capítulo da perfeição moral. A gente traz aqui também a figura de Allan Kardec. Ele foi um emérito professor no século retrasado. Ele foi Hipólito Leão deles Arrivaio, antes de ser Allan Kardec. Ele foi um professor de ciências, de física, biologia e tantas outras matérias. Ele era reconhecido na França como um grande professor. Ele teve aulas com Pestalozzi, que foi um grande pedagogo da época. E, para ele poder assumir essa nova condição de codificador do espiritismo, ele muda de nome e apaga todo esse histórico dele, para que isso não impactasse em nada e o trabalho fosse dos espíritos e não dele. Os espíritos superiores fazem isso. Eles se apagam para que o bem se eleve. Né? É aquela frase de Paulo, que o Senhor que vive em mim, ele cresça mais do que eu, pareça mais do que eu. Próximo. Isso aqui é o corte de uma árvore, tá, gente? As árvores. Que exemplo que elas vão dar para nós e que relação elas têm com os atributos dos espíritos superiores. Esses anéis que tem na árvore, cada filetezinho daquele ali é um ano. Não sei se vocês já souberam disso, mas é dendrologia que vai estudar isso. E aí tem um exemplo de uma árvore que nasceu em 1490 e ela foi terminar em 1895. Então cada anelzinho desse, ele vai dizer como foi o ano dela. Se ele foi mais espesso, foi um ano bom, porque tropicalmente ajudou a árvore a se desenvolver. Se foi mais fininho, foram condições difíceis, mais seco, menos água. Se porventura tem ali um que está um risco preto ali, ou faltando, foi uma queimada, ou uma peste, um buraquinho, um passarinho se firmou ali. Então ela conta todo o período, o tempo, né? O que passou a partir do que ela viveu nas intempéries da sua caminhada. E o que isso tem a ver com os espíritos superiores? Memória integral das vidas passadas. Os espíritos superiores conseguem acessar todo o seu passado. Então, as árvores guardam cada ano em si, como os espíritos superiores retêm todos os registros da sua evolução. No livro Nosso Lar, vai haver uma senhora que com o marido, elas querem saber qual foi o passado deles. Eles já desencarnados, já sentindo, né, em Nosso Lar, eles queriam saber como que tinham sido as encarnações anteriores. Os espíritos falando, olha, não é uma boa, você acessar isso agora. Nosso passado geralmente não é tão bom quanto é o nosso presente, então acho que é melhor deixar ele no nós queremos. Então vamos fazer o seguinte, vou dar duas para vocês. Duas encarnações de vocês anteriores. Pois bem, então no Ministério do Esclarecimento, né, eles passaram toda a parte escrita e deram para eles lerem. Leram, tudo bem, entenderam, só que a leitura é algo assim, uma coisa que você coloca no teu cérebro e sabe. Mas eles aí passaram por um processo de sentir o que eles viveram naquelas vidas. É um processo daí magnético que daí os trabalhadores fazem lá. Eles saíram com tratamento depois disso. Porque viveram as emoções de 2 vezes para trás. Tem gente que quer fazer regressão hoje. Muita gente quer fazer. Mas eu quero saber o que eu fui. Se não sabe, deixa. Ou se vai fazer, num caso muito específico, com um especialista nesse caso, para poder auxiliar. Mas, via de regra, se a gente for fazer só por fazer, não faz. Porque a gente não dá conta do nosso passado. E o que os espíritos superiores conseguem? Eles conseguem já olhar todo o seu passado evolutivo e já conseguem lidar com esse passado e já conseguem transformar isso em algo bom da experiência que eles tiveram. Isso nós vamos alcançar. Com certeza vamos ter a lembrança de tudo, né? Que muita gente quer ver se foi rei, se foi rainha, se foi conde, duquesa e castelo que viveu. Mas quando foi perrapado, nunca quis. Às vezes, numa vida que você tem muito pouco,
você evolui muito mais numa vida que você tem. Evangelho. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma frase do Cristo. Então o Cristo, enquanto Cristo na terra, encarnado, tinha toda a lembrança. Mas lógico, estamos falando do governador espiritual da terra, né, que veio trazer a mensagem. Então, essa, vamos dizer, é a frase que corrobora isso, né, dessa memória que o Espírito Superior que traz. E muito mais em Cristo. Né? No livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, o Espírito Bezerra de Menezes, que narra esse livro, ele vai contar duas formas de volta ao passado, nos fatos que ocorreram. A primeira é a seguinte: os espíritos evoluídos poderão retroceder no tempo, aplicando-se o fenômeno da regressão da memória, sem perder a consciência do estado presente. Então, é a regressão como a gente conhece. Né? Essa vai estar na primeira parte do livro. A segunda forma é: conforme não ignoram os estudiosos e pensadores do Espiritismo, o fluido universal, enfim, série da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol, na Terra ou pela vastidão do infinito. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens e sons pelo infinito, afora, e como humanidade, necessariamente a história de cada individualidade, cada um de nós, particularmente, está escrita em algum lugar. Vocês podem perceber que na coleção de Humberto de Campos e de Amélia Rodrigues, Humberto de Campos via Chico Xavier e Amélia Rodrigues por Divaldo, os dois falam de vários personagens do Evangelho, e às vezes falam do mesmo. E quando você vai lendo, comparando um com o outro, muitos dos pontos batem, mas tem pontos que divergem. Por quê? Porque cada um deles foi com a sua interpretação no passado e trouxe na psicografia pelo médico. Mas fizeram esse retroceder pelo fluido cósmico e não por memória. Então está na segunda parte. Paulo Estevão. Chico trabalhava na Fazenda Modelo. Né? Ele era funcionário público, trabalhava como datilógrafo. Viveu a vida inteira e se aposentou, inclusive, como funcionário público na Fazenda Modelo. Pois bem, Emmanuel propôs a ele a psicografia de Paulo e Estevão. Como que isso se dava? Na Fazenda Modelo, tinha como se fosse como existe aqui na casa, tem uma partezinha ali embaixo, que o Chico descia, ali tinha uma mesa, tinha lápis, tinha papel e tinha borracha. Ele não tinha caneta? Não tinha. Porque o Chico psicografava a lápis, datilografava, apagava e depois escrevia novamente. Sempre assim. E aí, qual que era o itinerário dele? Ele trabalhava todo o dia na Fazenda Modelo e depois trabalhava depois do horário até as 2 da manhã. E aí o pessoal levava ele para casa, só que o pessoal de madrugada chegava na casa dele e pedia ajuda. Mas 7h30 era combinado com o seu Juliano para ele poder voltar a trabalhar. Todo dia. Isso foi por 9 meses. E aí Chico começaram a psicografar. E o que a gente está falando aqui? Que nesse lugar onde o Chico estava, os espíritos que já ajudavam a coordenar Emmanuel nesse trabalho, eles montavam verdadeiros painéis em que Chico poderia olhar e ver tudo o que se passava na Roma Antiga para ele poder escrever os romances, os personagens e tal. Então ele via acontecendo tudo e ia psicografando com a ajuda de Emmanuel. Só que certa feita, ele falou para Emmanuel assim: "Oi, Emmanuel, há muito tempo, eu passo muito tempo sozinho aqui. Estou me sentindo sozinho." Aí a mãe falou: "Ah, é? Está sentindo sozinho? Então a gente vai resolver isso amanhã." Pois no outro dia que o Chico chega, está ali no canto da sala um enorme sapo. O Chico olha para o olho, aquele sapo gigante assim. Ele falou: "Fique tranquilo, ele vai te acompanhar todo dia. Você não estava se sentindo sozinho? Pois bem, ele está ali." E o Chico achou muito estranho aquele sapo. Ele psicografava, olhava para o sapo. E o sapo ali, parado. O Chico terminava a psicografia,
O sapo percebia, pulava a janela e ia embora. No outro dia o Chico voltava, o sapo estava lá no canto. E assim foi. Esse sapo acompanhou ele durante toda a psicografia de Paulo Estevam. E aí, quando o Chico, no último dia, ele colocou o último ponto em Paulo Estevam, ele sentiu necessidade de orar e agradecer a Deus e a irmã pela oportunidade. Então, eis que ele vai para frente, se ajoelha, pede a Deus e olha para o lado dele, está quem? Do sapo. Ele olha para o sapo, ô meu amigo, Deus vai te abençoar também com a sua misericórdia. O sapo olha para ele, vira as costas, pula e vai embora. Moral da história. No momento que vocês começarem a se sentir muito sozinhos na vida de vocês, muito cuidado, porque a vida pode trazer um baita de um sapo para vocês. Um bichinho que a gente não vê faz muito tempo na cidade. Não é assim? Vagalumes. O que o vagalume tem? Bioluminescência, luz própria. Não é? A gente ir lá pescar, pegar eles e ir atrás, que coisa boa do passado, né, que a gente não tem mais hoje. Então, eles têm essa capacidade de emitir luz. Então, emissão de luz própria. Os espíritos superiores também têm essa luz. Todos nós temos luz interna. Todos nós. Às vezes, nós não fazemos ela brilhar. Porque, primeiro, estamos encarnados num corpo de carne e denso. Mas, também pelas nossas atitudes, a nossa luzinha se apaga muitas vezes. Porque ainda vibramos muito na matéria, vibramos muito no nosso egoísmo. E isso faz com que a nossa própria luz não se projete. Os espíritos superiores iluminam caminhos, assim como certos animais irradiam luz em meio à escuridão. Vós sois a luz do mundo, disse o Cristo. Está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Essa nossa luz, ela cresce, ela aumenta quanto mais nós amarmos a nós mesmos e as pessoas que nos rodeiam. Haroldo Dutra Dias vai comentar que se a gente conseguir amar a nossa família dentro de casa, o jogo está quase ganho na encarnação. Família é o primeiro ponto que nós temos ali, que vem com as dificuldades, vem com as encarnações do passado, com as injunções, mas é ali que está o nosso caminho. Então, o que Kardec vai trazer para nós? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Olha, para vocês que estão encarnados, não. Mas para nós que estamos no mundo espiritual, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então, se a gente perguntar o que é o espírito, é essa luz. É esse DNA divino que nasceu de Deus e que nós carregamos como filhos de Deus. O que nos atesta que nós somos filhos de Deus? Esse DNA que nós carregamos, que é essa luz. É o espírito. 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, quanto menos evoluído, ele é mais apagadinho, mais pro cinza, mais aquela coisa. Quanto mais evoluído, mais vem a vida. Porque também quer viver. Isso está na parte segunda do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. O médium poderoso, falando de Chico novamente. Ele poderia, o Chico era excelente, um médium poderosíssimo. Uma certa feita, ele e um amigo estavam no alto, numa colina, e Chico estava ali psicografando. Esse amigo Isaltino passava as folhas para ele e ele ia psicografando, né? Enquanto eles olhavam a cidade de Pedro Leopoldo. De repente, Isaltino olha para o meio do mato e vê passos chegando. Quando Isaltino olha bem certinho para o canto, era um homem gigante, com os olhos esbugalhados, com um pau na mão gigante, que vinha para quê? Para acertar conta com o Chico e com ele. Ou seja, um encarnado que vinha para tirar a vida dos dois. O Isaltino já começou a se armar para ir para cima do homem. E aí Chico fala: calma, meu filho, calma, calma, deixa ele vir. E ele foi se aproximando e o coração do Isaltino quase saindo pela boca. E aí o homem para na frente do Chico e fica olhando para ele, parado.
E aí o Chico fala, meu filho, vai para casa. Vai para casa. Por hoje não. Hoje não precisa. Tudo bem? Aí diz que o homem olhando para ele assim, essa luz, ele apontava para o meio das pernas do Chico. E aí, esse espírito, como se tivesse, encarnado, como se tivesse voltado a si, ele vira as costas e vai embora. Mas porque ele tinha visto um cordão de luz que os espíritos tinham colocado ali, na proteção do Chico e do seu amigo. E quando esse homem caminhava embora, é como cada passo que ele desce, o mato abaixava. Sem ninguém em cima, e abaixando. Chico, o que é aquilo ali? Ah, meu filho, aquilo ali são os espíritos que acompanham ele. Nossa, mas por que ele está abaixando o mato dessa maneira, enquanto ele anda do lado dele? É que ele é um médium poderosíssimo, só que está usando sua mediunidade ainda para o outro lado. Mas e o que é aquilo ali que está do lado dele? São 200 espíritos que acompanham ele. E Chico, mas o que ele estava falando que tinha no meio das tuas pernas que estavam brilhando? Era a caneta. A luz que os espíritos superiores projetavam na caneta quando escreviam. Mediunidade é a luz que vem do mundo espiritual. Quanto mais eu uso a minha mediunidade em favor do Cristo, eu estou cada vez mais me educando. O pessoal chega na casa espírita e fala assim, tem que educar a mediunidade, quer correr com uma reunião mediúnica. Em alguns casos, sim, raros, mas antes temos que estudar. Temos que entender o processo. Temos que entender Kardec, por que aquilo, Livro dos Médiuns, e tantos outros, Diálogo com as Sombras de Hermínio, enfim, tem uma vasta biblioteca. O educar a mediunidade é eu me evangelizar, para que eu possa ser o contato dos espíritos superiores, para que eles tenham confiança em mim, de que na mesa eu vou falar não o palavrão que o espírito está falando na orelha do médium, mas assim falar aquilo que vai ser produtivo para que o dialogador possa fazer o diálogo com o espírito. E isso é o médium evangelizado. Então Chico passou por essa, e essa luz, né, que veio do mundo espiritual fez com que ele pudesse chegar no final da sua vida e chegar bem, porque ele é assolado pelo mundo espiritual inferior e também pelos encarnados. Muitas histórias dele foram difíceis da sua encarnação. Falando aqui do reino nominal, falamos então do reino mineral, do vegetal, do animal, chegando aqui no reino nominal. A morte. A morte como um estado de transição, não como o fim. E o que isso tem a ver com os espíritos superiores? A capacidade de caminhar para reinos mais sutis, fazendo o quê? Matando dentro de si tudo aquilo que é imperfeição, arrancando de todo de si e transformando aquela sombra em paz e luz e bem na caminhada. Então a morte não é o fim de nada, ela é só uma passagem, é só um ciclo para um novo estado. O problema é que a gente desencarna e reencarna, desencarna e reencarna, e a gente fica nesse ciclo. Sob o véu da evolução, a matéria se transfigura em ciclos incessantes, do cristal à flor, do instinto à genitude, revelando que no caminho dos espíritos superiores há ainda mais degraus a subir, que por hora são desconhecidos por nós. A escada que vai levar um espírito superior até um Cristo a gente não conhece, mas existem N degraus pelos quais eles passam e a gente vai chegar também. Porque tudo isso, se existe na natureza, é prova de que a gente vai poder ter também, assim como o Filho de Deus, pela sua justiça e bondade. Então, no Eclesiastes, no Antigo Testamento, tudo tem seu tempo determinado, e há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Em nosso lar, então, André Luiz vai dizer, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Permutar a roupagem física, continuar encarnado, não decide o problema fundamental da nossa iluminação, do nosso crescimento espiritual. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então, por que vem a morte? Nos renovar, sempre.
para que a gente deixe para trás tudo aquilo que está encarquerado, às vezes numa vida que a gente carregou tanto, para que a gente vá para um outro nível, para um outro processo, que descortine um outro ambiente, uma nova vida para nós. Um novo jeito de olhar a vida. Mensagem de Luiz. Desencarnação do Chico. Quando o Chico desencarnou, o Brasil, ele falava assim: eu gostaria de desencarnar no dia que o Brasil estivesse muito feliz, que não ficasse triste com a minha partida. Ele desencarna no dia que o Brasil é campeão mundial da Copa do Mundo. Então, enquanto o pessoal lá festejava, o Chico partia. Aproveitou a brecha e foi. Né? 2 dias depois, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai escrever uma carta falando da volta do Chico Xavier para o mundo espiritual. Né? Então lá ela vai narrar vários pontos da vida dele, de tudo que ele fez, de ter sido um médium exemplar, de ter feito com exatidão tudo aquilo que o seu mentor Emmanuel pediu, a conduta reta, nunca revidou, daquilo que fizeram mal para ele, nunca falou um A no futuro, perdoou tantos, ajudou tantos. E aí, Divaldo pergunta, mas quem que veio buscar ele quando ele desencarnou? Né? O Divaldo pergunta para Joana: ah, meu filho, o próprio Cristo veio buscar o Chico. E aí, Joana conta ainda que na caminhada em que ele ia seguindo, na escada em que ele ia subindo, em cada degrau tinha um apóstolo do Cristo: Pedro, Mateus, Lucas, Marcos, todos recebendo ele. E mais acima, Paulo de Tarso, recebendo ele por fim, o Cristo. E o Cristo disse para ele: meu filho, descansa por um pouco, porque logo chegarás no reino de Deus. Dizendo para ele assim: fica um pouquinho aí, porque a tua vida foi difícil, bem eu sei, mas logo eu tenho trabalho para você. É que nem Pedro quando desencarnou. Pedro desencarnou, chegou com o Senhor, daí viu ele, tal. E Cristo, ok, chegou Pedro, beleza, eu tenho que trabalhar. Mas Senhor, eu não vou descansar, se você quiser, você pode me acompanhar. E Pedro não foi bobo e acompanhou Cristo. Como um bom trabalhador, seguiu adiante. Agora a gente vai para o mundo espiritual, né? Desse reino espiritual. O vento. Invisibilidade. O que isso tem a ver com os espíritos superiores? Agem em silêncio. Quanta gente no mundo de hoje que vai fazer caridade, vai ajudar alguém e coloca umas postagens: olha o que eu fiz, olha que bonitinho que eu sou, olha como eu sou bom para todos. Tantos espíritos reencarnaram na Terra. Vou dar só um exemplo. Grandes cientistas encarnaram na Terra, que trouxeram a cura de tantas doenças, ou pelo menos o alívio de tantas doenças. Eles trabalharam em laboratórios auxiliados pela espiritualidade superior e não tiveram nenhum reconhecimento na ciência humana. E voltaram para o mundo espiritual. Auxiliaram a humanidade inteira e passaram a agir em silêncio. O vento mostra que o essencial não se exibe, mas transforma. Age sem ruído, porém com força e constância. Os espíritos superiores influenciam o pensamento, sustentam as criaturas e inspiram a renovação moral sem serem vistos ou ouvidos diretamente. Nós não estamos sozinhos. Nunca. Nunca. Enquanto nós tivermos o olhar voltados para a matéria, nós vamos nos sentir sozinhos. Porque estamos olhando para coisas que estão se deteriorando, inclusive o nosso corpo. Mas quando a gente olha a realidade espiritual, assim como Kardec diz, olha além dessa vida, você começa a perceber que não é só isso. Que existe algo mais, muito maior do que essa vida só. E o agir em silêncio faz parte da atitude desses espíritos. E aqui a clássica conversa de Jesus com Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito,
A gente não sabe, às vezes, por onde anda. Às vezes tem um parente desencarnado nosso que a gente quer que comunique com a gente no mundo espiritual. Só que assim ele não está em condição. Ele não está em condição. Então, às vezes, vai um tempo, porque daí ele não manda nada. Não manda. Lembra o Chico falando, o telefone toca de lá para cá? Às vezes, com muita sorte, você vai sonhar com esse parente que você quer tanto uma mensagem. E é um sonho colorido, que tem cheiro, que tem cor. E você estava lá, você viveu aquele momento. Porque, desdobrados do corpo, vamos até essas regiões, quando possível, fazer esses encontros. No livro Em Busca da Iluminação Interior, aqui nós estamos falando do silêncio. Em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo, a fim de que se possa ouvir a voz e senti-lo mais intimamente, sentir Deus em nós. Habitua-te ao silêncio, e faz muito bem, vai dizer Joana. Acalma-te e isola-te da multidão, uma e outra vez, e viaja calmamente no rumo do ser que és, e descobrirás tesouros imprevisíveis aguardando-te no interior. Desliga o celular, sai da rede social, desliga a internet e entra em você mesmo. Às vezes, a gente sentando, fechando os olhos e respirando, não trazendo nada na cabeça, já começa. Existem várias, na internet, várias meditações guiadas, que uma pessoa vai falando, a pessoa vai acompanhando. Mas se basicamente você conseguir sentar e prestar atenção na tua respiração e se desligar, procurar se desligar, você vai sentir o efeito no corpo na hora. E às vezes a gente não faz isso porque a gente está no turbilhão do dia a dia. E a gente precisa se recolher. Precisa se recolher para nós mesmos. Silêncio para ouvir Deus. Mensagem de Joana. Chico Xavier e o vento. Estamos falando aqui, né? Do vento. Chico, ele antes era católico, antes de ser espírita. Então ele ia na igreja, né? Dava catequese para os meninos. Só que o dia que ele virou espírita, o padre chegou para ele: meu filho, vaza. Aqui não dá mais para você. Só que acontecia, naquele encontro que Chico tinha com os meninos, era dado também a comida, né, para eles se alimentarem, um lanche, enfim, tal. E com o Chico saindo, aquilo acabou para as crianças. E as crianças foram atrás do Chico. Chico, mas e agora? Como é que nós vamos receber a comida, tal? Onde que você vai dar aula para a gente, tal? Vamos tentar dar um jeito aí. Vocês querem ter aula? Vamos lá embaixo, naquela árvore lá e tal, de lá a gente eu vou dar aula para vocês. E foram. E aí as crianças chegaram. O Chico começou a falar e as crianças falaram: Chico, eu estou com fome. Eu não comi nada desde ontem, Chico. Não comi nada. E o Chico naquela assim: o que eu faço? Meu Deus do céu. Eis que de repente começa a ventar. Vento. Sabe aqueles ventos que vai chegando tempestade? E aí o Chico fala para a criança: vamos se agarrar tudo aqui em torno da árvore. Então todo mundo, toda criançada em volta da árvore, toda agarradinha assim. Senhor, valei-me, né? E aí, em volta dessa árvore tinha algumas casas. E aí, como estava batendo janela, as senhoras chegavam olhando: ô Chico, o que você está fazendo aí, essa criançada aí? É que está ventando e não tenho nada para dar para essas crianças, não consigo nem dar aula. Calma aí, Chico. Aí a outra olhou, viu a decitação, a outra olhou, tal. De repente eles começaram a sair com um prato de bolo, um prato padrão, uma sopa de chuchu, uma coisinha, e o vento foi. Acalma. Quando na sequência o Chico viu, tinha ali comida para alimentar a todos e poder dar aula para as crianças. A vida age em silêncio. Só que nós temos que ter horas de ver os sinais que a vida nos coloca, que vem através da fala de um amigo, numa página que nós lemos, num outdoor que nós passamos. São sinais que a vida dá para a gente assim. Perceba. Todos nós temos. A luz branca. A luz branca é a síntese de todas as cores. Dentro da luz branca existem todas as cores. E
quando você coloca uma luz branca num prisma, ele reflete todas as outras que são a luz do arco-íris. E o que isso tem a ver? Síntese de todas as cores, virtudes em altíssimo grau. A cor branca reflete todas as cores da luz visível. Onde há branco, não há sombra dominante, mas a harmonia da luz plena. Assim é o Cristo, síntese de todas as virtudes divinas, expressão da luz total, sem mácula, sem sombra, espelhando perfeitamente a vontade de Deus. O Cristo é essa luz maravilhosa. E onde podemos encontrar essa luz? O Cristo. No momento em que ele se transfigura no Monte Tabor, né? E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ele ainda estava como Jesus, mas nesse momento ele deixa transfigurar a luz do Cristo Consolador, que é um capítulo do Evangelho só falando do Cristo Consolador, que é diferente do homem Jesus. Né? Então, nesse momento, quem que aparece? Materializa Elias e materializa Moisés. Aparecem os três ali. E ali Pedro, com mais um ou dois apóstolos, está por ali e fala assim para o Cristo: Senhor, eu não gostaria que ele armasse umas tendas aqui para a gente poder ficar mais tranquilo, né, de poder ficar mais relaxado, conversar, bater um papo numa boa. O Pedro queria, né, confraternizar ali com Elias, com Jesus e com Moisés. E aí o Cristo fala: não, Pedro, ainda não chegou a minha hora. Então ele retorna. O livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia e modelo? Jesus. Ou em algumas outras traduções, vede Jesus. Está lá no livro dos Espíritos. Essa aqui, né, é uma figura que vai trazer ali a transfiguração no Monte Tabor. Gente, nessa viagem que a gente fez, dentro da criação, passando pelos reinos, a gente vai percebendo que todas essas virtudes estão dos espíritos superiores, então estão em todos os lugares. E quando a gente vê a luz branca, a gente pensa no Cristo. De fato, Jesus é o maior sinal de evolução da natureza que a gente conhece. Sem ele não é igual. Podemos olhar tudo ao nosso redor, mas ele é o nosso objetivo. Ele vai falar: brilhe a vossa luz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai através de mim. E no primeiro momento a gente entende: ele é o mestre, vamos seguir essas pegadas. Vamos até ele para chegar ao Pai. Mas nessa mesma frase, Jesus está dizendo assim: veja, eu sou o Cristo. Para que vocês cheguem ao Pai, vocês também terão que se tornar Cristos. Todos nós temos um caminho. Todos nós chegaremos ao que ele fez e faremos muito mais, como ele próprio disse. E que para isso a gente abra o nosso coração. Abra o nosso coração para aquele que está na rua com dificuldade, para aquele que chega para nós, às vezes desconfortável com alguma situação, nós seremos um ouvido para a pessoa desabafar para a gente. São pequenas coisas que a gente pode começar a fazer desde já, para que a gente possa alcançar essa máxima virtude que um Cristo tem e assim chegar até esse reino de Deus, que é uma colocação, que o reino de Deus está dentro de nós, mas para esse lugar onde a paz, a nossa paz, é muito maior que tudo aquilo que a gente já passou. Nós precisamos ser maiores que as nossas dificuldades. E a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus vai trazer tudo isso para nós.